Meus amados irmãos, o paz do Senhor Jesus, eu saúdo a todos em representação ao grupo de número 3. Nós vamos apresentar a lição de número 3, tendo em vista que a Teologia Sistemática 2, que é o módulo que estamos estudando, vai falar sobre a Santa Trindade. E a lição 1 já falou sobre a doutrina da Trindade, e tendo as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na lição de número 2 já foi estudado sobre a doutrina de Deus Pai. E nessa lição de número 3 vamos estudar sobre a doutrina de Jesus Cristo, sabendo que ainda vamos estudar também nas próximas lições sobre a doutrina do Espírito Santo. E aqui na doutrina de Jesus Cristo, Cristologia, é o estudo que fala sobre Jesus Cristo, sendo que ele é Deus, sendo que ele também é Deus e também é homem ao mesmo tempo. E no tópico 1 vamos estudar sobre os nomes e os títulos de Jesus Cristo. O subtópico 1.1 fala sobre o nome de Jesus, que é o que nós conhecemos, e é o nome próprio de Jesus, é o nome que Jesus recebeu como a sua humanidade, representando. O nome de Jesus designa a pessoa e a existência do Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, Mateus 1:21. Quando ele é invocado como Senhor, Redentor e Salvador, é esse o seu nome íntimo e pessoal. Vale lembrar que esse nome Jesus foi dado a ele desde quando o anjo Gabriel chegou a Maria. Foi a primeira vez que foi citado, que ele foi instruir a Maria, dizer o que havia de acontecer. E foi dado instruções a Maria e ele disse que o nome seria Jesus. E a mesma mensagem foi entregue a José. E quando nasceu, Maria deu esse nome de Jesus e foi citado mais uma vez também na sua circuncisão. Então esse é o nome que foi dado a ele representando sua humanidade, é o título da sua humanidade. No tópico 1.2 vamos falar sobre Cristo, o nome Cristo. Em João capítulo 1, versículo 41 diz: achamos o Messias. Em João capítulo 4, versículo 25 diz: eu sei que o Messias vem. Estas passagens mostram que judeus e samaritanos tinham a mesma esperança em relação ao Messias prometido aos pais pelo Deus de Israel. Aqui Messias, na verdade, é Cristo, trazido, é Cristo, e que tem o significado de ungido. Vemos que todos esperavam o Messias, como já tinham havido várias promessas que veriam o Messias, viria esse escolhido. Então as pessoas esperavam, eles já esperavam, os judeus, os samaritanos já esperavam que viesse esse ungido, que viesse esse Messias. E muitos deles, na verdade, esperavam que viesse um grande governador, uma pessoa assim que fosse uma autoridade política, que viesse para ficar na frente do exército e tal, por exemplo. E de fato veio o Salvador, assim como eles já esperavam. No subtópico 1.3 fala que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ver que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento é esse nome dado a Jesus Cristo, que ele é o Senhor. Subtópico 1.4 diz os outros nomes e títulos de Jesus. Sabemos que tem vários títulos que foi atribuídos a Jesus, como Siló em Gênesis 49:10, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, em Isaías 9:6. Renovo e dentre vários outros nomes. Isso no Antigo Testamento, esses nomes foram encontrados. No Novo Testamento, podemos encontrar também de Cristo Jesus, em 1 Timóteo 1,15, Senhor de todos em Atos 10:36, Senhor dos senhores em Apocalipse 17:14, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entre vários. Partindo aqui para o tópico 2, vamos falar sobre a eternidade de Cristo. Jesus é o Filho de Deus bendito, enviado por Deus Pai, vindo ao mundo, harmonizou-se ao ser gerado pelo Pai no ventre de uma virgem, a fim de cumprir a vontade divina.
As instruções sobre o ministério de sua encarnação foram dadas a Maria de Nazaré, a qual recebeu a visita do anjo Gabriel. Entretanto, ele, a sua casa, saudou-a. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Então, o autor desse módulo, ele vai começar a falar da história do nascimento de Jesus desde o princípio. E falou que tudo estava ali de acordo com o tempo, e foi bem no tempo que Deus falou, aconteceu todas as coisas. Porém, o autor ainda comenta: entretanto, não devemos limitar Jesus Cristo ao tempo e à história. Ele é pré-existente, existe antes que todas as coisas. Então, sabendo que Jesus Cristo é também Deus, vamos saber que Ele não está limitado só àquele tempo que foi, aquele tempo que Ele passou aqui na Terra, e Ele não está limitado só a esse tempo. Ele é pré-existente, Ele existe antes de todas as coisas. Ele é Deus. Meus irmãos e a todos que estão fazendo esse curso de teologia, né, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, né, vou aqui trazer a minha parte, né, dando continuidade, né, ao assunto o qual o Paulo Emanuel começou, que fala exatamente sobre a humanidade de Jesus. Louvado seja Deus. E esse é um assunto que traz muitos benefícios, né, a cada um, porque é um assunto rico, e eu acredito que você vai ser beneficiado através desse ensino. Louvado seja Deus. E eu vou falar um pouco sobre a humanidade de Jesus, que ela é composta, né? Jesus, quando ele veio à Terra, ele tomou o corpo de homem. Jesus, ele teve um corpo, teve uma alma e também teve um espírito. Louvado seja Deus. E eu vou falar um pouco sobre o corpo de Jesus, né? O corpo de Jesus, ele passa por duas fases, que é a preparação do corpo através do ventre de Maria, e também passa pela sua morte, né? Todo o sofrimento e assim a sua morte essa qual que nos deu vitória na cruz do Calvário, né? E sobre o corpo, o escritor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 10 e no versículo 5, que sacrifício e oferta não quiseres, mas corpo o preparastes, né? Então, estava prevendo, né, sobre o corpo que estava sendo gerado no ventre de Maria. Louvado seja Deus. Texto de João, no capítulo 2, no versículo 19 até o 22, Jesus ele vai dizer, né, derribarei esse templo e edificarei em 3 dias, né? Não sabendo os judeus que Jesus ele estava falando do seu próprio corpo, né? Muitos até criticaram, dizendo que esse templo ele tinha sido construído em 46 anos e tu vai edificar em 3 dias. Não sabendo eles, né, que Jesus ele estava falando, né, do seu próprio corpo, que ele iria passar, né, pela morte, ele iria ressuscitar no 3º dia e ele iria dar vitória, né, a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vou falar também sobre a alma de Cristo. E Jesus, ele também teve uma alma, né, que a alma ela é o centro das emoções humanas. Louvado seja Deus. E Jesus, ele, sendo Deus, ele sentia os mesmos sentimentos que eu e que você sentimos. Jesus, ele sentiu angústia. Jesus, ele sentiu indignação. Jesus, ele sentiu compaixão. Jesus, ele sentiu pavor. E Jesus, assim como eu e como você, Jesus também, ele chorou. Jesus, ele chorou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou falar também sobre o Espírito de Cristo, né? Louvado seja Deus. O Espírito de Cristo, que não se refere ao Espírito humano do Senhor, mas sim a um dos nomes do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Boa noite, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso irmão, que o nosso irmão Marcelo já passou, né? Da lição, e falar um pouco de algumas correntes aí, algumas doutrinas antibíblicas que a gente estudou, né? A primeira delas são os ebionitas, que seriam de judeus, que eles se entendiam como seguidores de Cristo, se diziam seguidores de Cristo, e eles tinham, esse grupo,
ele insistia muito em guardar a lei de Moisés. Por exemplo, elementos como a circuncisão, como a guarda do sábado, o vegetarianismo eram costumes tradicionais que eles sempre costumavam ter, né? E eles se dividiam em dois pequenos grupos: os nazarenos, que eles não condenavam os gentios convertidos por não observarem a lei, e tinham os rígidos, que eles diziam que Jesus promulgou a lei de forma rígida. Jesus disse que a lei teria que ser observada do início ao fim. Eles rejeitavam também a divindade de Cristo. Para eles, Cristo era o novo Moisés. Cristo era só mais um dos profetas. E discordavam também do apóstolo Paulo, porque Paulo ele considerava os gentios convertidos já como cristãos, e eles não consideravam. Outra corrente também que eu estudei foi os maniqueus. Para eles, o universo era composto do reino das trevas e do reino da luz, e ambos tinham um embate entre eles na intenção de dominar tanto o mundo, o homem, como a natureza. Eles eram severos quanto à obediência e renunciavam ao casamento. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, Paulo já falava a respeito desses maniqueus. Fala assim: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem concebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele era maniqueu, e após a sua conversão ele começou a escrever contra o maniqueísmo. Outra corrente também que a gente estuda nessa lição são os arianos. Eles dizem que Cristo é o primeiro dos seres criados, e para eles Deus é ingênuo, ou seja, natural, ao passo de tudo mais que existe. E inclusive Cristo, que ao ser gerado por Maria, ele existiu depois de tudo isso, né? E não antes que tudo existisse. Só que em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, Paulo diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então cai por terra, né, essa teoria dele de que Deus não existiu antes de todas as coisas, e que seria natural, né? Tem também os apolinarianos, que diziam que Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou espírito humano. Eles diziam que Cristo tinha encarnado, né? Como a gente sabe, mas que ele não tinha a mente humana, né? Só que quando a gente lê lá em Hebreus, no capítulo 2, é muito importante a gente citar as referências, porque a gente vai entendendo mais ou menos como era o pensamento deles. No capítulo 2, no versículo 17, diz assim: por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ou seja, não só na questão da carne, mas também na questão da mente e do espírito, né? Tem também os nestorianos. Segundo eles, existiam duas pessoas separadas do mesmo Cristo, uma humana e uma divina. Só que não existe nas Escrituras nenhuma indicação de que existiam em Cristo duas pessoas, e nem que elas conversavam entre si. Não é possível a gente encontrar isso. Quando vemos ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Então, essa questão de que seriam duas pessoas, essa corrente aqui está sendo totalmente antibíblica. Temos também, para encerrar nossa parte, os eutiquistas, né? Que eles dizem que eles tinham a ideia de que Cristo possuía apenas uma natureza, e não criam que o Senhor se fez homem e continuou sendo Deus. Para eles, a natureza de Cristo e a de Deus foram alteradas, resultando então numa terceira natureza.
Então, são essas algumas das correntes que nós estudamos e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Eu fiquei de falar sobre os atributos de Jesus Cristo. Eu irei falar sobre os atributos exclusivos. E o primeiro deles é a onipotência. O módulo cita um versículo e eu quero citar, que se encontra lá em Isaías 9:6, que é um dos nomes de Jesus Cristo. E um deles, ele cita Deus Fonte. Aqui Isaías já anuncia o nascimento de Jesus, já anuncia que ele era e que ele é um Deus Fonte. Em Filipenses também vai dizer que Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome a ele. Em Mateus 28, vai dizer 28:18, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui a gente já comprova que Jesus tinha todo o poder aqui na terra. E em outras passagens também cita, só que com o tempo eu citei só essas. Eu vou agora falar sobre a onipresença, que o módulo faz uma pergunta e eu quero assim começar com essa pergunta, que diz assim: como Jesus continua onipresente se ainda na terra estava limitado pelo tempo e espaço, ocupando apenas um só lugar ao mesmo tempo? A gente sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, é claro que ele estava limitado a algumas coisas. É claro que ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas em Mateus 28:20, ele vai dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20, perdão, que diz isso. Enfatiza e comprova a onipresença de Jesus. E como Deus, ele podia estar presente em todos os lugares. Como homem, é claro que não. Porque a Bíblia vai dizer que lá no mesmo versículo que eu tinha citado, que é Filipenses, que ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Em outro versículo que o módulo cita, em João 3:13, que ele diz assim: olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí comprova que Jesus, Deus, estava no céu e como homem ele podia estar aqui na terra. E o módulo vai dizer que é um assunto complexo. A nossa mente não consegue compreender, mas ao orarmos, ao pedirmos direção ao Senhor, Ele dará a revelação a nós. E cabe a nós ouvir e pôr em prática o que a palavra diz, aceitar o que a palavra diz. E irei falar agora sobre a onisciência, que também inicia com uma pergunta, que diz assim: se Jesus é onisciente, porque confessou em certa vez, em certa ocasião, não saber o dia nem a hora da sua segunda vinda. Nessa passagem, eu achei uma dúvida, estava estudando e fiquei com uma dúvida, mas eu consegui compreender. No verbo, quando ele diz ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, ele declara no verbo presente. Ali, como homem, ele não sabia, mas como Deus, sim. Vai dizer que aqui que Jesus habita toda a plenitude da divindade. Eu pesquisei, plenitude significa completo. É claro que Jesus era completo. Quando ele disse isso, ele não se valeu, o módulo vai dizer, não se valeu do seu atributo de onisciência. E eu cito mais uma vez o capítulo de Filipenses, que ele se aniquilou-se a si mesmo, se fez semelhante aos homens. Isso voluntariamente, ele aniquilou-se a si mesmo. E várias outras passagens, a questão do tempo que não
dá, mas em outras passagens vai dizer que Jesus é todo o poder que estava sobre ele. E é isso. E agora eu vou falar sobre os atributos naturais e morais. Tem vários, mas eu escolhi alguns para falar. Que um dos naturais é único, que Jesus é único, unigênito, que lá em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Verdade, que lá em João 14 vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eternidade, lá em Isaías vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. Inteligência, sabedoria. E Lucas, Mateus, em algumas passagens, vai dizer que as pessoas se maravilhavam, ficavam admiradas com a inteligência de Jesus, com os seus ensinamentos. Desde pequeno, quando ele estava no meio dos doutores, as pessoas ficavam admiradas. E agora, uns dos atributos morais, um deles é santo. Lá em Lucas 1, vai dizer 1,35, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, sem pecado, santo. Manso e humilde. Lá em Mateus 11,29, vai dizer que ele é manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo e o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Obediente. Lá em Filipenses vai dizer que ele foi obediente à morte de cruz. E em tudo isso, o módulo vai dizer: ademais, em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado, mas sem pecado. A concepção virginal, no tópico 6, quando muitos enfatizam que Maria, até hoje, muitos enfatizam que Maria é virgem, morreu virgem, ou seja, mas a partir do momento que Jesus nasceu, ela foi um ato natural, ela não era mais virgem. É bem verdade que Jesus foi concebido, algo sobrenatural, mas a partir do momento que Jesus nasceu, ela não era mais virgem. E algumas outras passagens vai dizer que Jesus tinha sim irmãos e irmãs. Lá nos versículos de Mateus, Marcos, Atos, Coríntios, alguns versículos vai dizer que Jesus tinha sim irmãos e irmãs. Já quero saudar, amados irmãos, Papai do Senhor. Estamos aqui diante dos irmãos para mostrar nosso trabalho, continuando aqui de onde já se parou, para falar da eternidade. E diz assim: a eternidade não é apenas um atributo que decorre da imortalidade, como este termo denota também aquilo que não muda e não pode mudar de maneira alguma. Segue-se que a eternidade diferente do tempo. Este corresponde a que muda, ao que comporta a sucessão e o vinho e a sede. A eternidade é uma duração que diz uma permanência de ser, nenhuma sucessão, sem começo nem fim. A eternidade aqui quer dizer que Jesus ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna, na eternidade. Quer dizer que nós vamos para lá, aqueles que creram nele, ainda que esteja morto, viverá. Então a gente vai ter vida eterna, basta que a gente venha crer. E também eu quero falar um pouco aqui do Jesus nasceu em Belém. A profecia de Miquias diz que o Messias prometido ao filho de Israel nasceria em Belém. E aqui a gente mostra a cidade de Belém está localizada cerca de 9 km ao sul de Jerusalém, sob uma colina rochosa, com uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Seu nome primitivo era Efrata, hoje é conhecido como Belém, que foi uma cidade escolhida por Deus para Maria dar à luz ao seu primogênito, Jesus. Por isso José, que era da casa da família de Davi, veio se alistar nessa cidade.
Mais na frente aqui, falar também a data do nascimento de Jesus. Desde o início do cristianismo, a cristandade em geral comemora o Natal de Nosso Senhor, dia 25 de dezembro. Esta data, entretanto, não é bem aceita pela maioria dos judeus e até por historiadores teólogos cristãos. Eles insistem que a data verdadeira do nascimento de Cristo, de acordo com a Bíblia, seria dia 14 de Nissan do ano zero, ou seja, entre março e abril, e do começo do ano. Hoje a gente está no ano 2020, no ano primeiro foi o nascimento de Jesus. Hoje é considerado dia 25 de dezembro, nesse ano na história, sendo o Natal a primeira vez em 354, lá na Velha Roma. Essa data era de Natal Invicto, ou seja, o nascimento do Invicto, que seria Jesus. Aqui fala também sobre a tentação de Jesus, que os anjos serviram em sua agonia, o socorreram na sua ressurreição, foram os primeiros a proclamar o seu triunfo. Na sua ascensão, eles voltarão até o trono, e quando ele volta para julgar o mundo, da presença presente foram os seus grupos escolhidos. Falar um pouco sobre os magos aqui. Talvez o mago no Novo Testamento tenha assumido uma posição negativa generalizada devido aos acontecimentos que envolveram Simão e Elias. Lá em Atos 8, no 9 a 24, a gente falando um pouco sobre os magos. Vamos ler aqui um refrãozinho aqui. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ser um grande vulto, ao qual todos davam ouvido com o menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Lá na frente, aqui no versículo de capítulo 9, capítulo 8, versículo 20, no 18, melhor para explicar. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos à mão era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo conceder também a mim este poder, para aquele que sobre quem eu impusesse a mão receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Aqui vem dizer que Simão, ele andava pondo as mãos e Pedro viu ele lá, que através do dinheiro ele queria comprar o poder. Mas nós sabemos que o poder só nos vem através de Jesus Cristo, que é nosso irmão em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos abençoe. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vou falar um pouco sobre a vida de Jesus na Terra. Quando criança, o pessoal achava que, até hoje, acha que Jesus teve uma infância diferente, que ele era uma super criança, mas não. Jesus teve um desenvolvimento natural, onde diz até em Isaías 7,15, que diz que Jesus, ele gostava de comer o que as outras crianças gostavam, como muita quer, manteiga e mel, comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e a escolha do bem. Ele foi amamentado no seio de Maria, sua mãe, depois quando já bem crescido. Então, como o pessoal acha que Jesus era uma criança diferente, não. Ele foi uma criança igual aos outros. Vou falar também sobre a sua obediência, onde diz em Filipenses 2, do 6 ao 8, que Jesus fala sobre a obediência de Jesus até a morte. Até mesmo também em Apocalipse 2:10, que diz: nada temas das coisas que agem
padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terás uma tribulação de 10 dias. Seis fiel até a morte, e darás a coroa da vida. Como diz aqui, Jesus, ele foi muito obediente até a morte. Falar também sobre Jesus na Judéia, onde Jesus exerceu seu ministério por 8 meses, na região sul e sudeste da Palestina. Na Galileia, ele dedicou 2 anos do seu ministério na região norte. Jesus na Pereira região leste. O mestre permaneceu por 4 meses. Jesus desceu de Jerusalém, passando por Jericó, ao Vale do Jordão, a fim de levar seu ministério a Pereira. Bom, gente, é isso. Da minha parte, eu fiz um resumo e agradeço a oportunidade. Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor. Eu sou o irmão Tiago Lopes e vou dar uma explanada no assunto Jesus como Messias. O tópico 8, nós vamos explanar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar primeiramente sobre as profecias messiânicas. Nós sabemos que Jesus ele não veio ao mundo por acaso. Ele não veio ao mundo por acaso, foi tudo algo planejado. Desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis 3,15 fala que a semente da mulher, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a vinda de Jesus ao mundo foi planejada. E desde o ventre da sua mãe até a sua ascensão e seus passos, as suas palavras e seus atos foram preditos. Como preditos? Através das profecias, muitos séculos antes, foram preditos. O plano de Deus na conformação das Escrituras e na redenção do homem não poderia completar-se sem a presença do Filho unigênito de Deus. Então, todo o plano criado por Deus ele não poderia ser completo sem a presença de seu Filho. Então, sem Jesus, nós sabemos que ficaria um plano incompleto. Então, o Antigo Testamento, as profecias já apontavam para Cristo e o Novo Testamento ele se resume na vida de Cristo, a sua vida, os seus atos e os seus ensinamentos. Então, em Cristo nós temos a confirmação de tudo quanto estava escrito a seu respeito e de seu Pai. Todos agora, sem exceção, podem pregar a sua palavra e afirmar que Deus é o Deus de detalhes e que todos foram cumpridos firmemente. Então, todos os detalhes que Deus ele apontava nas profecias do Antigo Testamento, elas foram cumpridas em Cristo. E nós podemos ver, se a gente parar para analisar o Antigo Testamento, a maioria das profecias já apontava para Cristo. A filiação divina de Cristo é falada em Salmos 2,7. A sua concepção do ventre de uma virgem, lá em Isaías 7,14 fala. O seu nascimento natural, que ele nasceria como homem humano. A sua descendência que viria de Abraão. A sua descendência de Davi, o seu nascimento em Belém, seu nome, que era Jesus, seu outro nome, Emanuel, e muitas outras profecias. Fala de João como seu precursor, aquele que prepararia o caminho. Então, todas essas profecias foram cumpridas em Cristo. É evidente que existem muitas outras profecias que não daria tempo de citar neste vídeo. Lá em João 21, 25 fala: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais, se fosse escrita, cuido que ainda nem o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Jesus ele fez muitas coisas
que não daria conta nem todos os livros do mundo para escrever. Eu quero apresentar como foi o ministério messiânico de Cristo. Ele se dividiu em três: o seu ofício como sumo sacerdote, como rei e como profeta. Como sumo sacerdote existiram apenas três pessoas receberam ofícios sacerdotais diretamente de Deus, que foi Melquisedeque, Arão e Jesus. A gente não vai se deter a falar por conta do tempo de Melquisedeque e de Arão. Nós vamos apresentar Jesus como rei, rei dos reis. Nós sabemos que um rei natural, ele descende, ele nasce príncipe, nasce filho de um rei, nasce em um palácio, cercado de riqueza, mas Jesus foi diferente. Ele não nasceu príncipe, ele já nasceu rei, o rei dos reis. E Cristo como profeta. A promessa que se levantaria um profeta semelhante a Moisés se cumpre em Cristo. Então, quando a profecia diz que Deus levantaria um assim como Moisés, essa profecia foi cumprida em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele era profeta e poderoso em obras e em palavras. As suas profecias eram poderosas em obras. Ele tinha poder para fazer milagres, curas, para fazer maravilhas. E tudo isso nós acompanhamos no Novo Testamento. E as suas palavras eram poderosas. Em Mateus 21, 27 diz: e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré e da Galiléia. Nós entendemos que o ofício messiânico de Cristo se dividiu em três partes: Jesus como sumo sacerdote, como rei e como profeta. Não dá para a gente entrar mais a fundo nesse assunto por causa do tempo, mas eu espero que tenha ficado claro para os irmãos que no Antigo Testamento já apontava que Cristo viria, e que todas as profecias que apontavam, nenhuma caiu por terra, porque todas se cumpriram em Cristo, e Ele veio e cumpriu o seu ministério messiânico aqui na terra. Do Senhor Jesus, meus irmãos, fiquei com o tema aqui: a morte e ressurreição de Jesus. Vou começar, vou falar aqui sobre a morte expiatória de Jesus. Significado de expiatório. Primeiro, o que quer dizer expiação? O que significa? Expiação quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, pacificar, no sentido de cobrir. A expiação significava no antigo Israel tomar um cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado. Isso se encontra lá em Levítico 4, 13 e 21, ao 21. Ou seja, Jesus é o cordeiro que foi sacrificado para cobrir nossos pecados. E na hora da expiação do cordeiro de Deus, ele pronunciou as 7 palavras da cruz, que são: primeiro, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, que se encontra lá em Lucas 23, 34. Segunda, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, que se encontra também em Lucas 23, 43. Terceiro, mulher, eis aí o teu filho. Quarto, Eli, Eli, lama sabachthani, que se encontra em Mateus 27, 46. Quinto, tenho sede, que se encontra em João 19, 28. Sexto, está consumado, que se encontra em João 19, 30. E por último, o sétimo, céu, terra e reino das trevas, em silêncio profundo, aguardam o momento em que a espada aguda da justiça divina imolaria o cordeiro. E Jesus olhou para o mundo que tanto amou, e em seguida, contemplando o Pai, pronuncia a última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que se encontra em Lucas 23, 46. Um fato importante sobre a morte de Jesus: jorrou sangue e água dele após a sua morte.
Outro fato importante, o pai teve que abandoná-lo. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o momento exato em que a morte atinge o Filho de Deus. Ele mesmo entregou a sua vida. Isaías afirma que o Senhor se entregou voluntariamente. Jesus não foi forçado, submeteu-se à aflição espontaneamente, porque ele tinha o poder de entregar a sua vida e tornar a tomá-la. E a sua morte foi vicária, ou seja, que substituiu por outra coisa ou pessoa. O sacrifício de Jesus foi duplo, pois ele morreu para a nossa salvação e para a nossa justificação. Ele também é o pão da vida. E a sua morte foi bastante cruel. Ele foi levado ao matadouro. Esta palavra sugere brutalidade. Agora vamos falar da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi a confirmação de tudo que ele e os seus profetas falaram. Jesus não morreu como Marte, pois ele entregou seu espírito voluntariamente e, diferente dos outros, ele ressuscitou. Agora vamos falar sobre os conceitos errôneos sobre a ressurreição. Para algumas crenças, a ressurreição é apenas da alma e um corpo de maneira transmigratória. Mas Jesus foi diferente. Sendo imortal, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Sua ressurreição foi do corpo e não da alma, contrariando as teorias. Vamos falar agora sobre a necessidade de sua ressurreição. Jesus teria que ressuscitar para nos justificar, completando assim o plano de salvação. As provas da sua ressurreição foram 10 aparições. 5 aparições no dia da sua ressurreição. A Maria Madalena, que se encontra em Marcos 16:9. As mulheres de manhã cedo, que se encontra em Mateus 28:9 e 10. Aos 2 discípulos no caminho de Emaús, que se encontra em Lucas 24:3 a 25. A Pedro, que se encontra em Lucas 24:34. E aos 11, na noite daquele dia, que se encontra lá em Marcos 16:14 e em Lucas 24 a 36. Outras 5 aparições aos 11. Uma semana depois de ter ressuscitado, que se encontra lá em João 20, 26 ao 31. A 7 discípulos junto do mar da Galileia, que encontra lá em João 21, do 1 ao 22. Aos 11 e a mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15, 5 e 6. A Tiago, irmãos do Senhor. 1 Coríntios 15, 7. E finalmente, e antes desse assunto, ao céu, em Betânia, no Monte das Oliveiras. Marcos 16, 19. Lucas 24, 50 e 51. Atos 1, 3 ao 9. E quem foi as testemunhas da sua ressurreição? Bom, as testemunhas foram o próprio Deus e o Espírito Santo, os anjos, as mulheres, os apóstolos e os discípulos. Paulo declarou que, além das suas testemunhas mencionadas, havia mais de 500 irmãos que viram o Senhor ressurreto.